De acordo com a classificação de Pell e Gregory, em relação ao relacionamento de terceiros molares com o bordo anterior do ramo mandibular e com o plano oclusal, assinale a alternativa correta em relação a esta classificação e o esquema abaixo. Então, a gente tem que esse dente é 1, 2 ou 3, né? A gente já, sem querer, passei a resposta, mas esse dente seria 1, 2 ou 3. Em relação ao bordo anterior do ramo da mandíbula, ele seria 1, certo? Está totalmente fora do ramo anterior, do bordo anterior do ramo. Mas A, B ou C? C. Então, seria 1C. Ou C1, impactação classe C1 ou 1C. Resposta 2. Para determinar o grau de dificuldade na remoção de um dente impactado, vários fatores devem ser considerados. Assinale V para verdadeiro e F para falso a respeito de alguns desses fatores e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. O tamanho do saco folicular à volta de um dente impactado pode ajudar a determinar o grau de dificuldade de sua extração. Se o folículo pericoronário for amplo, dificultará a extração dentária. Falso. Se for amplo, facilitará. Um dente com menos de 1/3 completo do desenvolvimento de sua raiz é mais fácil de ser removido. Essa é uma pegadinha. Um dente com menos de 1/3 de raiz formada é mais difícil de ser removido, porque ele tende a girar no interior do alvéolo, não se apoia, não se firma para facilitar a sua remoção. Então, não é verdade que é mais fácil de ser removido. Quanto mais largo o espaço periodontal, mais fácil será a extração. Verdadeiro. Letra D de dado, FFV. Aqui nós temos, né? O trecho destacado pode ser sintaticamente classificado como um aposto. Por quê? Porque o aposto é um bloco que vem dentro de uma frase que ele pode ser tirado da frase, da oração, sem prejuízo de sentido. Ele apenas é colocado na oração para dar uma explicação de algo que foi dito anteriormente. Então, explica Cristine Fonteles, e aí eu coloco quem é essa Cristine Fonteles. Vamos explicar quem ela é, vamos pôr um aposto aí explicativo. A diretora de Educação e Cultura e Comunicação no Instituto Ecofuturo, ok? O vocativo é aquele bloco que está na frase para interpelar a atenção de uma pessoa, chamar a atenção. Então, vamos supor, gente, Júnior está distraindo, e eu falo, Júnior, eu dou uma parada. Eu coloco a vírgula para separar o vocativo. Por quê? Porque eu estou interpelando a atenção dele. Aí ele olha para mim, aí eu vou falar. Então, o vocativo é esse bloco que está para interpelar. Aí não posso tirar ele do lugar sem prejuízo, porque mostra para o meu leitor que ele está lá exatamente para chamar a atenção. O predicativo do sujeito é aquele que vai dar uma característica ao sujeito, mas está no bloco e no sintagma verbal ou no bloco do predicado, e o adjunta de nominal é aquele que vai completar, na verdade, né? A gente sabe um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, mas quando é o agente, é só lembrar da mordida do Anderson. E aí nós temos lá uma outra questão, né? Aí ele coloca
Pá, 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 as vírgulas foram empregadas para. E aí, essas vírgulas foram empregadas para separar, né, aquilo que nós chamamos de aposto, que é algo explicativo. O chefe adjunto do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do BC. Quem é esse fulaninho? Ah, é o Augusto Ornelas Filho. É para separar o aposto e não estamos chamando a atenção dele, interpelando a atenção dele. O zeugma é quando nós vamos, por exemplo, esconder um verbo, é meio que você colocar assim, por exemplo, Ruth ama a língua portuguesa, vírgula, e Dárcio a saúde pública. Então, eu coloco e Dárcio ama, para não repetir, eu coloco aí uma vírgula para assinalar e indicar um zeugma e separar o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é um bloco dentro da frase que funciona como uma circunstância. Então, ele tem um advérbio ou ele tem uma locução adverbial. Na semana passada, no próximo mês, né? Com cautela, que pode ser um advérbio de modo, e assim outros. Então, frente a um caso de exarticulação, que é a avulsão de um dente descido, assinale a alternativa incorreta. Então, qual que é incorreta? Não reimplantar o dente em questão, está correto. Se é dente descido, não reimplanta. Reimplantar o dente em questão, essa é a alternativa, né? Porque ele quer saber qual é a correta. E é, de novo, ó, da FAPIPA, uma questão que um item é o contrário do outro, né? O antagonista do outro. Então, quando tem assim, a resposta vai ser um dos dois, né? Sempre. Você nem precisaria ler as outras, né? Deve suturar lacerações gengivais se necessário? Se necessário, sim. Se teve laceração, você vai suturar. Quando a exarticulação ocorrer antes da erupção dos caninos descidos, possivelmente haverá perda de espaço na região anterior, sim, né? Quando essa avulsão, quanto mais precoce for, maior a chance de perda de espaço na região. Alertar os pais para a possibilidade de sequelas na dentição permanente? Também, qualquer trauma, qualquer, por mínimo que seja, ele pode ter sequela na dentição permanente. Quanto menor a criança, maior o risco, né? Que menos dente permanente, o dente permanente está menos formado, ele está menos mineralizado. Então, as outras são todas corretas. Claro que se uma é antagonista da outra, a resposta é uma das duas, mas dente descido, a regra é clara, não se reimplanta. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão 25. Quando se trata da remoção do capuz mucoso que recobre os dentes não erupcionados, estamos falando sobre... Então, aqui não é bem de trauma, tá? Coloquei aqui meio cirurgia, mesmo trauma. Por que eu coloquei aqui? Porque quando você tem uma avulsão muito precoce do dente descido, geralmente aquela região de gengiva fica muito exposta. E geralmente ela fibrosa, ela fica mais fibrosada, e o permanente, quando vem, ele não consegue romper aquela fibrose gengival. E aí a gente precisa remover aquele capuz mucoso. E quando a gente fala de remoção do capuz mucoso, a gente está falando de quem? A gente está falando de ulectomia. Por que a gente está falando de ulectomia? Porque a ulotomia consiste apenas numa incisão. A ulotomia a gente quase não usa. Por quê? Ela é uma técnica, ela existe, mas você vai anestesiar o paciente para fazer uma incisão que vai logo em seguida colabar e a chance de insucesso é muito grande, é mais fácil você já remover aquele capuz mucoso, que é a ulectomia, que você faz a remoção. Então, remoção do capuz mucoso é a ulectomia. Não é pericoronarite, porque pericoronarite é inflamação, não é ulectomia nem ulotomia, porque se você tem aqui, ó, outra dica da FAPIPA, né? Ó, tem um item aqui, ó, se tem um e o outro, então não pode ser AD, já não é AD. E frenectomia, que é remoção de freio. Então, também incorreta. A alternativa correta é a ulectomia. Sobre
analgésicos e anti-inflamatórios. Então, ó, primeira afirmação, leem comigo, ó. Os corticosteroides, e ele já coloca ali entre parênteses para não ter dúvidas. Os corticosteroides, os anti-inflamatórios esteroidais, atuam evitando a produção dos mediadores químicos do processo inflamatório, uma vez que inibem diretamente as enzimas ciclooxigenases. De novo, ó. Os corticosteroides, os anti-inflamatórios esteroidais, atuam evitando a produção de mediadores químicos do processo inflamatório. Isso é verdade, ele impede a formação de mediadores químicos do processo inflamatório, uma vez que inibem diretamente as enzimas ciclooxigenases. Os corticoides inibem diretamente as enzimas ciclooxigenases? Acabei de falar que não. Acabei de falar que não. Corticoide não inibe ciclooxigenase. O corticoide induz a formação da fosfolipase da lipocortina 1, que bloqueia a fosfolipase A2. Então, não é nem diretamente e nem a ciclooxigenase. Então, está completamente errada aí essa primeira afirmação. Segunda afirmação. São exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, exemplos de AINES, ibuprofeno, diclofenaco potássico, celecoxib, nimesulida e cetoprofeno. Exato. Então a gente tem aí, ó, inibidores seletivos ou não seletivos da COX. Ibuprofeno, que inibe COX-1 e COX-2, diclofenaco, que inibe COX-1 e COX-2, cetoprofeno, que inibe COX-1 e COX-2, celecoxib, que inibe muito mais, quase que totalmente COX-2, e a nimesulida, que é um inibidor parcialmente seletivo da COX-2. Ou seja, apesar deles terem afinidades ali diferentes pelas COX, eles bloqueiam as COX. São anti-inflamatórios não esteroidais. Portanto, essa segunda afirmação está correta. Terceira afirmação. Ali cortou um pouquinho, mas a gente está lá. Terceira afirmação. Celecoxib, rofecoxib e lumiracoxib fazem parte dos anti-inflamatórios não esteroidais que, segundo seu mecanismo de ação, são classificados em inibidores altamente seletivos da COX-2. Verdade, né? Muito verdade. Então, deixa uma dica para vocês. Sempre quando a droga terminar em coxib, é essa classe. Sempre quando a droga terminar o nome da droga terminar em coxib, são os altamente seletivos para COX-2. Seja celecoxib, rofecoxib, lumiracoxib, etoricoxib. Então, sempre que terminar em coxib, são os inibidores altamente seletivos da COX-2. Ou seja, segunda afirmação está, ou melhor, a terceira afirmação está corretíssima. Quarta afirmação. A grande limitação dos anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os AINES, é não atuar sobre as enzimas lipoxigenases, permitindo desta forma a formação dos leucotrienos, que são importantes mediadores químicos no processo inflamatório. Essa questão ela é uma questão mais difícil, não sei se vocês perceberam isso, é uma questão mais difícil. E essa afirmação está correta, porque os AINES, eles não bloqueiam a lipoxigenase, lembram? Eles bloqueiam só a via da COX, eles bloqueiam a via da ciclooxigenase. Eles preservam, os AINES preservam a via da lipoxigenase, portanto, eu vou continuar formando leucotrienos pelas lipoxigenases. Então, é verdade isso que está afirmando aqui na última afirmação. Ó. A grande limitação dos AINES é não atuar sobre as enzimas lipoxigenases, permitindo dessa forma a formação dos leucotrienos, que são importantes mediadores químicos do processo inflamatório. Portanto, acabou saindo ali da ordem, tá? Acabou saindo da ordem. Mas aqui, a alternativa correta não é essa aqui não, tá? A alternativa correta é opção afirmação 2, afirmação 3 e afirmação 4. Fiquem tranquilos
que no material que eu envio para vocês tá tudo certinho, tá? É que como eu falei para vocês, eu tive que converter em PowerPoint para poder colocar no Google Drive, para poder projetar para vocês, acabou desconfigurando, inclusive não sei se vocês perceberam que a parte de cima também está um pouquinho desconfigurada e o balãozinho aí desconfigurou. Mas a alternativa correta é correto a segunda afirmação, a terceira afirmação e a quarta afirmação, tá? Muito bem. Mais uma. São considerados inibidores seletivos da COX-2. Inibidores seletivos da COX-2. Opção A, celecoxib e lumiracoxib. Opção B, ibuprofeno e meloxicam. Opção C, nimesulida e diclofenaco potássico. Opção D, nenhuma das alternativas anteriores. Então, olha, opção B ali, ó, ibuprofeno e meloxicam. A gente tem aí o ibuprofeno, inibidor não seletivo da COX-2, ou seja, inibe COX-1 e COX-2. O meloxicam, ele entra como um parcialmente seletivo da COX-2. Então, essa alternativa B não é. A alternativa C, ó, nimesulida entra como inibidor parcialmente seletivo da COX-2 e o diclofenaco não seletivo. E a opção D não é mesmo, tá? Ou seja, qual a opção correta? São considerados inibidores seletivos da COX-2. Alternativa A, celecoxib e lumiracoxib, ok? Celecoxib e lumiracoxib. Não se esqueçam da dica que eu dei para vocês. Os inibidores seletivos ou altamente seletivos da COX-2 sempre terminam em coxib. Sempre termina em coxib. Então, se a coxib é inibidor altamente seletivo da COX-2, tá? Aqui também deu uma desconfigurada, mas essa é a alternativa correta, opção A. Questão 5. Fundação Fafipa 2016. Suponha que 10 shiploaders, você nem lê isso aí, meu inglês é péssimo. Shiploaders, carregadores de navio, ó, 10 carregadores de navio, beleza? Trabalhando 12 horas por dia, durante 4 dias, consigam carregar 20 navios com soja. Caso um desses carregadores esteja em manutenção e seja necessário que 30 navios sejam carregados com soja em um período de 6 dias, pergunta-se quantas horas o restante dos carregadores devem trabalhar ao dia para que os navios sejam carregados no prazo estabelecido. Assinale a alternativa correta, considerando apenas a parte inteira da resposta. Então, vamos lá. Vou fazer os cálculos aqui. Regra 3, porque tem Tem quantas grandezas aí? 4, né? Então, a gente já sabe que é o quê? Processo. Produto. Quem faz parte do processo? Os carregadores de navio, que são os shiploaders, sei lá qual é. Não me estranho nada, nunca vi na minha vida. As horas, dias e os dias. E o produto são os navios que são carregados, né? A consequência, né? São os navios carregados com soja. Então, quantos carregadores tem navio? 10. Trabalhando 12 horas por dia, durante 4 dias. Consegue carregar 20 navios. Caso um desses carregadores esteja em manutenção, não são 10, vai ficar quanto? Vai ficar 9. Então, é isso que você tem que se ligar. E seja necessário que 30 navios sejam carregados com soja. Então, vai ser 30 aqui os navios. Em um período de 6 dias. 6 dias. Quantas horas o restante dos carregadores deve trabalhar ao dia para que os navios sejam carregados no prazo estabelecido? Então, ó, X aqui, ó. Beleza?
Aí ele quer assinar a alternativa correta considerando a parte inteira. Então, vamos lá. Vai dar um número quebrado? Provavelmente, né? Que ele está dizendo a parte inteira. Vamos ver. Multiplicar assim, né? É padrão, né? Então, fica como, galera? 20 vezes 9 vezes 6 vezes x. Eu estou colocando um xzinho na ponta. Tá? 10 vezes 12 vezes 4 vezes 30. Vocês estão vendo que eu sempre simplifico, né? Se não quiser simplificar, não simplifique. Eu gosto, né? Por exemplo, 20 com 10. 20 por 10 dá 2 e 10 por 10 dá 1. Eu vou cortar esse 12 com 2 vezes 6. Porque 2 vezes 6 dá 12. E eu corto 12 aqui. Moral da história, aqui ficou só 9 vezes x, 9x. Aqui no outro lado ficou 4 vezes 30, 120. Então, ficou x é igual a 120 dividido por 9. Quanto é 120 dividido por 9? Então, ó, 12 por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Sobra 3. Desce o 0. 30 por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. Sobra 3. Eu coloco um 0, que não dá 3 por 9 mais, e boto uma vírgula. 30 por 9 dá 3, 3 vezes 9, e eu não continuo mais. Porque é 13, alguma coisa, e ele só quer que você considere a parte inteira. A parte inteira. Então, 13, alguma coisa, você aproxima o inteiro. O inteiro é 13. 13 horas ao dia. Ele quer o valor exato. Ele não queria que você perdesse tempo calculando esses quebrados. Valor quebrado. Então, a resposta dá aproximadamente o quê? 13 horas ao dia.